Marcelo, por favor, vem para cá, uma salva de palmas. Obrigado. Pode sentar, fica à vontade. É uma alegria te receber aqui, fico muito feliz. Eu agradeço a oportunidade, Eu já tive várias vezes que eu te indiquei e sempre buscava ter alguma oportunidade aqui para a gente falar sobre esse tema, que é bem importante, bem atual também sempre, mas a gente conseguiu finalmente, eu já tinha indicado algumas outras vezes para o Eliel, conseguiu também, então é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço. E eu quero começar te perguntando quem é o Marcelo? Bom, o Marcelo é uma pessoa, olha, eu vi que vocês apresentaram todo o meu currículo ali, mas sou uma pessoa comum, né? Sou um mero mortal, sou um crente no Senhor. Quem me levou para Jesus foi minha esposa Márcia, e desde então minha vida tem mudado, tenho visto Deus. Isso em 1998, né? Desde então tenho visto Deus agir na minha vida. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma sede muito grande por entendimento, por querer saber as coisas, saber como as coisas funcionam. E isso me levou a estudar apologética, porque é uma forma de louvar o Senhor com entendimento. Não quero dizer que não haja entendimento em outras formas de louvar a Deus. Mas Mateus 22, 37, se não me engano, diz: ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E isso aguçou a minha curiosidade. Eu sou muito curioso com as coisas, para tentar saber como funciona a oferta, né? Acho que foi por isso que eu fui prezado, talvez por isso que meus cabelos não são tão favoráveis, né? Vamos dizer assim. Mas esse sou eu. Né? Essa seria a minha outra pergunta. Conheceu Jesus, já foi através da tua esposa. Sim. Aí a minha outra pergunta agora foi como tu entrou falando de ser curioso, de ser bastante desejar conhecer, estudar as coisas, como conheceu especificamente o tema da apologética e do estudo de defesa da fé? Pois é, olha, isso aí foi uma forma inusitada, vamos dizer assim, tá? Bom, a gente trabalha aqui na mesma empresa, eu trabalhava no horário, que às vezes eu tinha que trabalhar da 1h30 até as 10, no horário de verão. Nem sei se esse ano a gente vai ter ou não, né? Mas eu trabalhava às vezes era meio-dia até as 9, então eu tinha um horário de janta. E nesse horário de janta, a maioria das vezes eu jantava sozinho. Por isso, quando alguns colegas que estavam lá também fazendo o mesmo horário que eu, acabávamos jantando juntos. Um dia especificamente, eu estava jantando sozinho e eu acompanhei um colega de empresa falando com uma outra pessoa, dizendo assim para ela: estava assim um ambiente silencioso, era pouca gente, não dava para escutar. Eu fico reparando que as pessoas falam as outras mesmas, né? Mas era impossível não ouvir. Ele estava dizendo assim para outra pessoa: olha, você fica acreditando nesse negócio de Bíblia? Esses evangelhos aí foram escritos muitos anos depois que Jesus morreu, 300 anos depois, e esses textos aí não tem nada que comprove que esses textos são reais. Isso é pura, não chegou a falar a palavra invenção, mas falou pura especulação, se não me engano foi essa palavra usada. E eu pensei, meu Deus, e ele falava com uma propriedade muito grande. Depois eu fui perceber que esse tipo de argumento é um argumento que o teólogo Bartolomeu não fala, e é o teólogo, né? É ateu. Não sei como isso é possível, gente, mas é isso aí, está lá. É reitor de uma faculdade americana, tem vários livros lançados aqui no Brasil. E aquela coisa, né? Se você não tem entendimento das coisas, você acaba aceitando aquilo como verdade absoluta para você. Então eu olhei para mim mesmo, eu ouvindo aquilo, pelo amor de Deus, esse colega com quem eu um dos princípios da apologética é a gente ter respeito por todos, não interessa no que eles creem, no que eles não creem, tá? Isso é muito importante. Eu pensei, meu Deus do céu, né? Eu não sei defender isso, se falar isso para mim, como é que eu saio dessa? Então isso eu falei, está faltando ter um gap grandão, né? Ter um hiato enorme que eu preciso aprender. E nessa eu comecei a ver como é que eu aprendo isso. Nessa eu descobri a apologética. Eu comecei a descobrir através de um livro do professor J. Warner Wallace, né? O J. Warner Wallace, para quem não conhece, alguém assistiu aqui Deus Não Está Morto 2? Alguém assistiu? Tem uma cena do tribunal que estão acusando o professor do proselitismo, etc.
Aí vem as testemunhas, e uma delas é o senhor Teócrinos, que ele fala sobre as testemunhas oculares. Aquele é o de Warner Wallace, que depois eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Los Angeles, foi muito legal no seminário. E aquele livro dele chama Cold Case Christianity, e a tradução seria Caso Arquivado do Cristianismo. Por que caso arquivado? Porque não existe mais testemunha ocular viva para provar que aqueles textos são reais, né? Aquele livro começou a me aguçar, né, muito. E aí eu falei, meu Deus, eu li a Bíblia tantas vezes. Isso aí foi em 2017, eu convertido desde 1998. E eu falei, meu Deus, eu passei por esses textos, né, de baixo do nariz, o tempo inteiro, eu não via isso. E eu comecei a encontrar resposta, né, usar o livro como um compêndio, como realmente um apoio, para poder entender a palavra na sua profundidade. Então ali, por exemplo, a gente começava a aprender por que você vê a mesma passagem em evangelhos diferentes. Aí um dos cursos, eu até posso fazer propaganda dos cursos? Fica à vontade. Não é propaganda assim, não é essa coisa, mas é que assim, a gente contribui com a apologética. Uma coisa que eu percebi em todas as igrejas que eu pude ministrar é que esse tema de apologética não é explorado, tá? Por N razões, né? Eu já tive situações que eram porque de fato as pessoas não tinham conhecimento. Outras eram porque os líderes das igrejas não queriam que as pessoas tivessem conhecimento, porque se achavam que teriam mais controle sobre elas. Infelizmente também tinha essa situação. E eu nessa história toda até hoje, tenho 5 cursos que eu bolei em cima disso. Um deles é justamente esse, em cima do Cold Case Christianity, que chama Investigando os Evangelhos. Lá a gente contrapõe exatamente esse argumento que eu falei lá, que eu ouvi lá no jantar, né? Ali a gente dá todas as razões pelas quais o conteúdo que você tem no Novo Testamento ele é real, você pode confiar, não tem problema, e aliás não precisa nem dos manuscritos originais para isso, mas isso eu convido você a entrar no meu canal youtube.com/apologeticsnow, e você vai ver um pouquinho lá, sentir um pouco como são os cursos. Esse é o primeiro curso. O outro curso é o que me fez inspirar. Eu tinha muita foto de espaço, né? Aliás, os céus do Rio Grande do Sul, gente, são os céus mais lindos do Brasil para se tirar foto no espaço, na fotografia, tá? Aqui só perde para o deserto do Atacama, no Chile, tá? De fato, é o melhor lugar do Brasil para se tirar foto do espaço. E o curso chama-se Deus na Cena do Crime, onde a gente trabalha a hipótese que foi apresentada, por exemplo, no filme Deus Está Morto. É a hipótese de que a ciência apoia a existência de Deus. Ela não se contrapõe. Então, às vezes, vem gente com discurso, mas é a ciência ou é Deus? Isso não existe. Esse argumento é uma falácia. Tá? Deus, ele é provado cientificamente. Mesmo cientistas que são ateus chegam à conclusão que o universo teve um início, teve uma causa, por alguém que antes do nada criou esse espaço, matéria. Então, Deus está sendo o primeiro curso que eu costumo ministrar, é bem legal, porque a gente aprende conceitos de astronomia e liga isso com o Evangelho da criação, que está lá em Gênesis, né, e assim por diante. Também tem o curso Fé Evidente, que esse cuida de fato das bases da apologética, que a gente vai abordar aqui hoje. E tem o curso Táticas, que você teve a oportunidade de assistir um dos capítulos, que é como a gente deve se comportar diante da defesa da fé. A gente tem que sair por aí quebrando o pau com todo mundo, como é que é? Claro que não, né? Mas assim, tem isso também, como que a gente se comporta. E o último é Investigando a Ressurreição, que geralmente é apresentado em épocas próximas à Páscoa, onde a gente dá a comprovação científica de que Jesus de fato morreu e ressuscitou. Bom, mas tudo isso falando agora é fácil, mas eu fui atrás de tudo isso. E se eu estiver me estendendo demais, me avisa, por favor, mas é só uma sequência, tá? Para dizer que eu fui atrás dessas informações, fui atrás de saber como que a Bíblia poderia me ajudar a refutar o argumento daquele, porque eu acreditava que a Bíblia era real, mas eu não ia saber sair daquela situação que eu ouvi naquele jantar, daquele colega conversando com outro colega, né? Eu fiquei lá de ouvido, né? Orelha assim, super, né? Aquele ultra orelha assim. Não ser tão legal essa situação. Exatamente, porque senão eu estava ferrado naquela época, certamente, né? E assim, né? Depois daquilo, eu descobri, através do Warner Wallace, do livro Cold Case Christianity, deu uma luz enorme em cima da veracidade dos evangelhos. E ali para frente
descobri que ele era professor da Biola University de Los Angeles, e eles tinham um certificado que a gente faz prova, tem aula mesmo, assim, é negócio para valer, né? E eu falei, vou pagar uns dólares, vou me apertar aqui, mas vou fazer, né? E fiz, e isso me abriu muito a mente em relação ao Evangelho, e de fato deu para ver claramente que o conteúdo que você tem na sua Bíblia é inerrante, assim, ele é totalmente autêntico, não há contradição, não há nada disso. E aí, por diante, eu falei, bom, aprendi, agora tenho que, porque Deus coloca no coração, bom, beleza, se você sabe só para você, para que serve? É igual o carro que está parado, acelerando, gasta gasolina, mas não sai do lugar. Eu falei, agora eu tenho que passar para as pessoas. E aí eu montei esses cursos, né? E isso, além de me ajudar na minha casa, comigo, para mim mesmo, ajudar a minha família, ajudou também vários irmãos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E na época de pandemia, né, fecharam igrejas, tudo, porque tinha um lance de montagem do vírus, que era terrivelmente uma época horrível, né? Essa época de pandemia, e eu fazia isso no YouTube. Então no YouTube tem vários cursos lá para você visitar e dar uma olhada. E aprender, tá? Não é porque eu estou ministrando, pode ser um de vocês, pode ministrar isso amanhã, né? O importante é ter esse conhecimento, porque isso significa louvar o Senhor com entendimento. Não é, você ama Deus de várias maneiras, você pode louvar a Deus de todas as maneiras, com louvor, como foi feito aqui, com oração, ajudando o próximo, fazendo obras para o Senhor. E como é que você faz isso com entendimento? Eu esse bom entendimento também, obviamente, mas como é que você faz de uma forma de realmente elucidar as coisas do Evangelho? É com apologética, elas se baseiam nisso. Então, assim que o Marcelo se envolveu com apologética, desde então isso faz parte integrante da minha vida. Eu não abro casual, né? Foi casual, mas eu acredito que é mão de Deus. Passa ou já passou, exatamente. E aí sobre aproveitar essa situação para o que eu tenho. E eu digo a vocês a mesma coisa, certamente. Eu digo para vocês assim, a mesma coisa, gente, aproveita as oportunidades, porque quando eu olhei para a situação, a primeira coisa que eu senti foi um grande desconforto. Foi, meu Deus, como é que eu saio dessa se fosse comigo? Certo? E eu vi que Deus pegou aquilo e transformou uma oportunidade. Então entenda como Deus fala. Ele fala, acho que em Efésios 3 diz que ele é multiforme em sabedoria. Então quer dizer que ele fala com a gente de maneira multiforme. A gente pede para ele de um jeito, ele responde de outro, que é muito mais do que aquilo que a gente pensava, ou nos surpreende de uma forma totalmente diferente, totalmente impassada pela nossa cabeça. Por isso que existe aquele versículo, né, se não me engano, está nos Provérbios, que a gente tem planos, mas o verdadeiro plano vem dele. Né? A gente pode ter sonho, mas o plano de verdade vem dele. Então deixa Deus te surpreender, isso é muito legal. Eu deixo aqui só o convite para todos. Então, no último convite para o Connect Fest de hoje, eu mandei também o link do canal do YouTube do Marcelo. Então, para vocês irem lá, conhecerem o canal, esses cursos que ele falou, não sei se todos, mas não todos, a grande maioria está lá, né? Alguns são alguns capítulos, mas estão quase todos lá. E também tem coisas de tecnologia sobre a área exatas, então não há problema nenhum para a gente ser da área de tecnologia, não está indo contra Deus, gente, não se preocupa. A ciência comprova a existência de Deus. Quando eu fiz o mestrado, eu estava com essa dúvida, foi em 2004, 2006. Eu falava, meu Deus, eu estou com a ciência, eu não consigo ler a Bíblia, eu ficava nesse peso. Agora no doutorado eu não tenho peso nenhum, porque a boa apologética me ajudou nisso. E agora uma área mais exata ainda. Vamos que vamos, né? Entrando então nessa área, já como tu conheceu. Quando eu estava na escola ainda, eu recebi uma situação parecida com um colega refutando da seguinte forma: como que Moisés escreveu, ou como que Deus criou em 7 dias, se na verdade o sol só foi depois, então não existiam dias e tal, e aquilo ali me deu esse mesmo que falou. Exatamente. Eu precisei ir atrás para ver, mas era uma coisa que na hora eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pois é. Uma pergunta tão simples, tão básica, que acaba desencadeando tantos medos que às vezes a gente não sabe conhecer, né? Foi correto, assim, sobre esse ponto, eu vou fazer uma pincelada, obviamente não tem incêndio, né? A gente tem uma hora, mas depois eu gostaria de citar um outro exemplo, uma pergunta mais simples ainda, que causa uma confusão danada na cabeça de todos nós. Então, esse lance como é que Deus criou em 7 dias o mundo? Se nem existia mundo, não existia sol, como é que está dividido lá nos dias, 7 dias?
Na realidade, são 7 períodos, são 7 fases que Deus fez. Então, cada dia, né, entre aspas ali, se você pegar o termo hebraico que foi usado ali no Velho Testamento, ele fala em períodos, né? Então, aquilo ali tem espaços de milhões de anos. Por exemplo, o Sol tem 4,5 bilhões de anos do nosso Sol. E é mais ou menos a idade da nossa Terra também, que é um pouquinho menos. Ou seja, que o Sol tem 5, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então não dá para ser 7 dias. E a própria geologia mostra para a gente que o solo ele tem idade de milhões de anos. A teste de carbono não é errado, lá funciona, tá? E aí existem linhas que acham que a criação foi mais nova, que tem só milhares de anos. Eu respeito a outra linha, né, respeito os outros argumentos, mas eu vejo, pelas provas, evidências que eu vejo ali, que de fato demora milhões de anos para se formar, por exemplo, uma cordilheira dos Andes, aquele continente todo se afunilar e começar a formar aqueles picos, né? E você vê isso no solo diferente aqui nos continentes. Então isso é uma das coisas que a gente fala nos cursos, né? E esse daí é o argumento cosmológico, e tem um pouco também do argumento biológico, né? Que é uma outra coisa que o pessoal fala de evolucionismo, que é uma coisa que incomoda a gente se a gente não estiver preparado. Mas eu falei de citar um exemplo mais simples ainda, né? Quando eu começo o curso, é evidente, eu até trouxe aqui para um tablet meu aqui para não perder o fio da meada, né? Para voltar. Obrigado. Assim, antes de qualquer coisa, a apologética ela tem o lema do apologista, né? O apologista é a pessoa que estuda apologética, né? O lema dele está em 1 Pedro 3, de 15 a 16. Se você olhar ali, né, eu vou começar pelo meio do versículo, mas ele diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, aquilo me mexeu, né? Comigo, eu falei, puxa, eu devia estar preparado para uma situação daquela, voltando lá naquele cenário do jantar, naquele episódio, né? Só que aí ele fala assim, olha o que Pedro fala: contudo, façam isso quebrando o pau e com taco de beisebol na mão. Não, ele não fala assim, ele fala com mansidão e com respeito, conservando a boa consciência. Correto? Então isso significa que a gente nunca deve desrespeitar a fé de ninguém. Nunca. Tá? Se a pessoa crê em algo que não tem nada a ver com Jesus, não desrespeita. Se você deixar alguém nervoso na hora de falar do Evangelho, né, você perdeu. Né? Você não soube defender sua fé. Se você irritar alguém, né, você também perdeu. E aí é o seguinte, se a pessoa vem, aí eu ensino táticas para isso, né, para você sair bem dessa e com respeito, né, da pessoa. Se a pessoa vem com você, vem a você, né, com um argumento, a gente tem que entender uma coisa muito básica. Quem vem com argumento, o fardo está sobre a pessoa. A gente tem a mania de quando vem alguém falar, eu não creio nesse Jesus aí, para mim ele não faz milagre nenhum. O que a gente tem tendência de fazer? Não, peraí, a gente já sai em defesa, já quer falar, né? já quer falar um monte de coisa. Peraí, ele está colocando argumento, ele tem que defender o argumento. Eu estou escutando, eu não sou obrigado a ter que refutar aquilo. O que eu falo para ele? Tá, mas o que você quer dizer com isso aqui? Tá, mas interessante, por que você acredita nisso? E aí você vai jogando perguntas, né? A gente vai ter que fazer isso de forma educada, senão a pessoa fica, nossa, a pessoa fica brava, então a gente tem que fazer devagar. Mas quem argumenta tem que defender o argumento. E muitas das vezes, sabe o que você vai perceber? Que a pessoa não tem um argumento sólido, é simplesmente uma opinião dela. Que aí o argumento de fato cai por terra. A apologética é baseada na forma argumentativa de você expressar a sua fé. Por isso que ela fala de louvar com entendimento. E se você não faz dessa forma, você está irritando alguém. E Jesus fala, gente, é com mansidão. O perrengue que Jesus passava não era com demônio. O perrengue que Jesus passava era com aqueles caras escribas. Mas por que Jesus ficava bravo? Porque aqueles caras nunca entregavam o tempo todo. Não era Jesus que ia buscar briga com ele. Toda hora eles iam fazer assim, não sei o que. E aí ele respondia às vezes algo, deixava os caras calados, às vezes ele simplesmente saía fora. Não era o que responder. Né? Então Jesus era muito coerente nisso, era muito calmo sobre isso. Né? Para quem dormiu no barco no meio da tempestade, né? Eu às vezes na turbulência com a
uma expressão do amor na água aqui. Então, para falar dessa volta, eu peço as pessoas por dar essa volta, mas acho que é legal passar essa informação, porque muitas vezes a gente não sabe como se comportar numa situação difícil. Eu começo o curso Fé Evidente perguntando assim para a pessoa: por que você é cristão? Né? Aí, Tiago, vou perguntar para você, o que você responderia quando eu te pergunto por que você é cristão? Né? Não tem resposta errada, eu também não quero te expor. Né? O que viria na sua cabeça para responder? Eu acho que eu diria porque eu acredito em Jesus como Filho de Deus. Certo. Ok. Morreu pelos meus pecados. Perfeito. Perfeito, é uma boa resposta. Né? Só que assim, eu pergunto isso nos cursos, né? Eu começo a perceber pessoas convertidas de muitos anos têm dificuldade para responder isso. Né? Então as respostas, até no texto mais recebo: olha, eu fui criado na igreja, né? Eu não tive berço na igreja, eu não tive esse privilégio que muitos de vocês aqui tiveram. Tá? Eu fui descobrir isso depois. E assim, o pessoal foi criado na igreja. Então, olha, meus pais eram cristãos, então também na igreja eu virei cristão também. Né? Ou então, assim, olha, eu sempre fui cristão desde que eu me conheço. Né? São respostas bem mais evasivas, a sua mais assertiva. Né? E aí, assim, só que esse argumento, se eu me basear nessas respostas aqui evasivas, ele acaba sendo um argumento fraco. Se eu for falar com alguém, se alguém perguntar para mim, alguém que não é cristão, por que você é cristão? Porque assim, e aqui eu vou falar com todo respeito às outras religiões, a pessoa pode ter isso engraçado. Eu sempre fui criado no centro de Umbanda também. Desde que eu estou no centro de Umbanda, tudo bem, assim também. Ele respondeu a mesma coisa que a gente responderia sendo cristão. Então o argumento que dá bate, né? Não dá, não mantém a gente no controle da discussão. Né? Eu então me falo: olha, meus pais eram órgãos, desde que eu era pequeno eu também sou órgão. Então olha, sempre fui espírita desde que eu me lembro. Entendeu? Assim, são argumentos que são fracos. Né? E assim, como que eu responderia essa pergunta hoje? Eu diria: porque o cristianismo é real. Ele é real. Né? Existem fatos históricos e narrações bíblicas e não bíblicas provando, vendo que Jesus estava vivo depois de uma crucificação. E gente, ninguém sobrevive a uma crucificação. A cruz foi inventada pelos romanos para crucificar bandido, para matar bandido em público, humilhar, né? E Jesus, que não tinha pecado, morreu desse jeito, porque tinha dois bandidos do lado dele. E olha só, que Jesus não tendo pecado, olha que morte, né? Que ignominiosa Jesus teve, para morrer pelos nossos pecados. A gente é cheio de pecado, é discípulo da glória de Deus, e Ele fez isso por nós, né? Porque a gente sozinho não vai conseguir fazer. E isso, né? Tem narrações. Tem narração aqui de soldado romano escrevendo para o imperador, esse oficial que tomava conta da região de Israel, que estava sob domínio do Império Romano na época, dizendo assim: olha, eu não acredito, nós matamos esse homem na cruz, faz 3 dias ele apareceu andando pelo filho, e narrando sobre o imperador. Assim, sabe, narrações, o legal que tem narrações, a gente vai, a apologética vai de dentro para fora, dando as razões dentro da Bíblia, mas ela também te dá condições de fora de ir, né? De fora, deixa eu voltar a me enrolar para falar, de ir de fora para dentro, também trazendo narrações não bíblicas comprovando a existência de Jesus historicamente. Tem um autor que é o Gary Habermas, né? Esse autor, o Gary Habermas, ele tem um livro chamado Historical Adam, né? Que é Adão Histórico. Sabia que Adão e Eva existiram para valer mesmo, né? Tudo bem, é fácil dizer isso para uma igreja, mas eles existiram de verdade. Sabia que muitos geneticistas começaram a fazer uma espécie de engenharia reversa no nosso DNA e descobrimos que nós todos somos todos descendentes de um único homem, de uma única mulher que tem um pouco menos de 5 anos de idade? Né? Então, olha os fatores da ciência comprovando toda a existência bíblica. Então, é bem interessante. Tá? Sim. Entrando agora, eu ia te perguntar, já respondeu algumas das perguntas que eu tinha colocado aqui no Deus. Eu não quis dar spoiler, não, fica à vontade. Porque já traz um pouco de dinamismo aqui para a nossa conversa, não ficar tão engessada. Eu te perguntaria qual que é o conceito da palavra do termo apologética, assim, do estudo dele. Porque quando a gente foi divulgar esse tema, a gente colocou apologética, divulgou, e eu percebi, até conversei depois com o pessoal, para a gente alterar ou então colocar a defesa da fé, um pouquinho mais para colocar o estudo de defesa da fé ou defesa da fé, porque a apologética as pessoas talvez até com algum estudo muito complexo, extremamente distante da nossa realidade, e não
talvez do conhecimento geral das pessoas. Exatamente. Não que seja isso, mas a pessoa pensando ler ali apologética não sabe o que é, não faz a menor ideia. Então eu te perguntaria, primeiro, qual o conceito e de onde surgiu, né? Talvez no âmbito histórico, quando que se começou a ter essa visão específica para uma linha de estudo que vai sintetizar maneiras de defender a nossa fé. Perfeito. Apologética vem do termo apologia, né? Que em português significa favorecer algo. Então, só que aqui a gente costuma ouvir esse termo quando alguém está processando alguém, falando assim, a pessoa foi processada porque fez apologia ao uso de drogas, né? Mas infelizmente o termo é usado em questões jurídicas dessa forma, então acaba ficando, né, se fala como usar apologia, mas a palavra grega é uma palavra grega, tá? A apologia significa favorecer ou defender tal coisa, ou favorecer tal coisa, ou dar vazão a tal coisa. Então isso é uma origem dele, né? E a defesa da fé, ela surgiu justamente, eu vou falar em termos de Novo Testamento, porque também ela tem um Velho Testamento, mas ela surgiu no Novo Testamento porque os primeiros defensores da fé cristã, vamos falar de apologética cristã, né? Vamos falar pós-vinda de Cristo. Primeiro, os próprios discípulos de Jesus Cristo já eram os primeiros defensores. E, gente, todos eles, com exceção de João, morreram. Morreram de forma trágica. Todos eles morreram, quero extra-relatar aqui, claro, né, no nosso tempo agora. Mas João foi o único que foi exilado, não teve uma morte trágica. Todos os outros tiveram. Mas todos esses que andaram com Jesus, discípulos, e depois vem Paulo, né, que também, Marcos não era discípulo, e Lucas também não era. Lucas ele andou muito com Paulo, Marcos andou muito com Pedro, né? E também escreveu evangelhos, tanto Marcos como Lucas também. Mas por quê? Eles eram testemunhas oculares, eles estavam vendo os milagres que estavam acontecendo. E isso começou a ser documentado. E todos eles começaram a formar igrejas e continuaram discipulado de outras gerações futuras. Então isso foi perpetuando. Ele começa uma segunda geração de apologistas, né, de defensores da fé cristã, com toda aquela perseguição romana. A pessoa podia perder a vida com isso, continuava a perseguição. Os romanos não queriam. O problema dos romanos com Jesus é que não era religioso, era político, porque César e os outros imperadores, a Nero, eles eram muito ciumentos, eles queriam uma adoração só para eles. Eles colocavam não só como líder político, mas como semideuses. Eles não queriam ninguém no caminho. Aí aparece um Jesus que leva as pessoas a crerem que não neles. Então, por isso tinha perseguição. E era aquelas atrocidades todas que eu não vou citar aqui, né? Mas e essas foram gerações. E assim foi passando de geração em geração. Um dos cursos que eu ministro, que é Investigando os Evangelhos, eu faço exatamente essa linha do tempo para chegar até hoje. Então hoje, qual é a responsabilidade de hoje? Eu citei aqui 1 Pedro 3, de 15 a 16. A responsabilidade é nossa, é minha e sua. Hoje nós estamos incumbidos de fazer a mesma coisa. E pode ver, nós estamos vendo no final dos tempos, está ficando difícil a gente pregar, está ficando difícil a gente falar de Jesus. As resistências estão maiores. Nós estamos agora, né, se a gente sai por aí falando de Jesus, vai preso. Agora, se fizer outras coisas aí, escárnios, etc., o pessoal ainda vai aplaudir, né? Então está tudo realmente com os valores invertidos, né? Mas hoje a responsabilidade é nossa. Então a história da apologética, né, nós tivemos no século XVIII, século XIX, século XX, tivemos vários apologistas, né, que trouxeram, continuaram isso até hoje, e agora a bola está conosco, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não sei se mereceu a pergunta. A minha interessou sim, e ainda mais trazendo para o nosso tempo, ainda mais o ingresso da juventude, principalmente dos crentes jovens na faculdade de forma maciça, né? Então a gente se deparou ainda mais com esse tema. E é uma das perguntas que a gente recebeu aqui, eu já aproveito para deixar o convite até para o pessoal que está assistindo ao vivo, para mandar as perguntas pelo link, entrem ali no Instagram, tem o link e mandem as perguntas. A gente tem uma estatística, que é até uma estatística antiga, um livro logo que eu entrei na faculdade, que se chama
como se manter cristão na faculdade, como ser cristão na faculdade, e eu vi que havia uma estatística que, se eu não me engano, 80 ou 90% dos jovens que entravam na faculdade deixavam de ser cristãos. Sim, é verdade. Isso continua nessa mesma proporção até hoje. Pois é, então agora o fato de entrar na faculdade ficou muito comum do que era, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, que era uma coisa bem mais distante, né? E eu, pessoalmente, passei por isso, quase me desviei ao entrar na faculdade também, porque assim, eu trabalhava em motivos, mas me deparei com uma realidade que eu ainda não conhecia, mas graças a Deus me mantive firme. E a minha pergunta, então, até interessante, uma das perguntas que a gente recebeu é como, em primeiro lugar, se manter e como defender a nossa fé no âmbito da faculdade, no âmbito acadêmico, no âmbito intelectual. Perfeito, Edson. Em primeiro lugar, nunca tente discutir com o seu professor. Uma coisa que eu aprendi, isso na prática e também numa palestra lá nos Estados Unidos, ouvi isso também, a gente nunca vai ganhar do cara que está com o microfone lá na frente. Então nem pensa fazer isso. Você tem que defender a sua mente, porque a guerra ela é ideológica. Acontece que alguns, eu não vou generalizar, tem muito docente que é muito gente boa, mas alguns acabam realmente trazendo uma ideologia que é anticristã, mas traz um formato de verdade, sabe? Aquela coisa de que assim, se eu falar 9 verdades e ser uma mentirinha ali no meio, passa batido e ninguém percebe. É exatamente assim que o diabo faz. A única coisa que o diabo tem paternidade, que a Bíblia fala, é sobre a mentira. Então, se a pessoa pretende desviar alguém de uma fé, ela não vai fazer isso. É como se você falar, se o diabo aparece na tua frente com um tridente, rabo, você vai saber que é ele, você vai mandar ele embora. Jesus não quer o papo, tchau, como Jesus fazia. Você vai saber na hora que ele. Agora, como é que acontece? É um ser inteligente. Infelizmente ele é inteligente também. Ele foi feito anjo, só que ele caiu. A Bíblia diz que os anjos foram feitos acima dos seres humanos. E isso tem a ver com a inteligência dos anjos. E claro que Deus também tem muito mais anjos do que existem anjos caídos por aí. Tem que cair um terço de Deus, pode ter criado muito mais anjos. Mas, enfim, primeira coisa, você tem que saber proteger a sua mente. Então é importante que na sua casa, respondendo bem diretamente a pergunta, que você estude a Bíblia, que você não tenha vergonha de comprar bons livros que façam enxergar do ponto de vista do apologista, do ponto de vista da defesa da fé. Eu vou citar, por exemplo, os próprios filmes Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, eles não contam a história do filme. Eles contam, Deus Não Está Morto 1, eles contam o argumento cosmológico e biológico da existência de Deus. E Deus Não Está Morto 2, ele conta sobre a veracidade dos evangelhos. Acontece que os filmes ilustraram de uma forma. Foram 2 filmes que foram ótimos, filmes assim cristãos. Depois a gente. Depois desses, as continuações não foram tão boas como esses 2 primeiros. Mas a questão é você proteger a sua mente, não é discutir com o professor. Você está precisando de um diploma, você vai discutir com o cara que vai te dar o diploma? Ele não vai te dar o diploma. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que tiveram perigo com o professor porque resolveram discutir, eu não aguentei discutir e tal. Aí o que aconteceu? Óbvio, o professor marcou aquela pessoa pela mesma matéria e você não passa. Então não entra em briga com a professora, não entra em briga. O lema da apologética que eu acabei de ler em 1 Pedro 3, 15, 16, faça as coisas com mansidão, não entre em guerra. A questão de você manter o controle da situação, por mais que a pessoa te pressione, se você está em Cristo, aquilo não vai te abater, então você tem que ter uma segurança naquilo que você crê. E aquilo lá é o que vai te fazer, vai te funcionar como um escudo na hora que você sofre um ataque desse. Acho que a palavra diz que a palavra de Deus é como um escudo e broquel é um instrumento de guerra. Então aquilo lá ajuda tanto a atacar como a defender. Mas o atacar não é ficar com raiva da pessoa, apontar o dedo para ela. Você vai só fazer inimigo fazendo isso. Na realidade a coisa campo de batalha é na mente. Então só não deixa você se desviar. E por isso, só que as investidas são tão contundentes que às vezes a pessoa quer fazer a pessoa pensar, quer fazer a pessoa às vezes largar. E aí, não, por isso você tem que estar acessado. Quando
Os pastores vêm aqui e falam, gente, que estuda a Bíblia, vivem falando, né? Às vezes a pessoa só vem no domingo quando vem aqui, né? Eu não estou falando, né, direto para ninguém aqui, tá? Mas a gente vê isso em várias igrejas, né? Não, gente, pega o tempo de manhã, nem que seja 5 minutos, leia, reflita sobre aquilo, porque Deus fala. Tem Bíblia de estudo apologética também, você compra em qualquer livraria, tem, né? Aí o que você faz? Você tem lá os versículos e tem embaixo as notas de rodapé explicando, ou os textos de apoio para você entender o que é na defesa da fé, aquele texto que está escrito ali. Então não dá, você só combate uma informação errada com uma informação certa. O único o único antídoto do veneno que é mentira é a verdade. Então, por exemplo, a gente teve aí o coronavírus. O que é a única coisa que mata o coronavírus, né? Mata assim, inativo, porque o vírus, biologicamente, ele não tem vida, né? Não é filosófico até, mas ele é ativado ou inativado. Mas você só se livra dele o quê? Você não vacinar. Da mesma forma, a palavra, se você se vacinar e ter um alicerce bom, você não vai se deixar levar por um argumento e deixa ele falar. Deixa a pessoa falar. Deixa ele inovar, entendeu? Não deixa você inovar. Você perdeu o argumento se desviar, então não ganhar o argumento e se manter. Não, na verdade, a pessoa não quer ganhar o argumento em cima de você. Ela quer te desviar de algo. Então, assim, você não tem que defender nada. Como eu falei, ele está colocando, se a pessoa inocente está fazendo isso, né? Então o fardo é dele, ele que defende aquilo, não é problema seu. É isso que a gente não entende. A gente quer pegar para nós algo que não pertence a nós. Então, não, protege a tua mente. Efésios 6 fala, o capacete da salvação, tem toda a armadura de Deus. Veste isso no mundo espiritual e se proteja. De que forma a gente pode sair dessa situação sem sair como, por exemplo, a vítima, alguém que não soube colocar o nosso ponto, porque é uma situação hipotética, mas que é algo que tu falou, uma situação de sala de aula que existe um público. Eu imagino que o professor ele traga essa situação no momento em que a gente vai confrontar. A gente buscou aquilo ali, se ficar quieto não vai existir situação nenhuma. E acabamos por não querer segurar aquele argumento, aquele confronto, aquele debate, e não vou entrar porque não vale a pena, não vou brigar com a parada no microfone, vou me manter na minha situação, manter a questão, questão, segurar a minha fé que eu conheço. Então eu vou sair dessa situação, mas não fica ambiente, aquela coisa que eu podia me defender e não consegui. Exato, para os terceiros que estão assistindo também, olha, ele não sabe, então ele não tem estofo para segurar o que ele acredita. Assim, eu vou colocar vários pontos aqui, tá? Assim, primeiro, essa pergunta me acordou por muito tempo também, tá? Eu também fui vítima dessa pergunta há muito tempo. Agradeço que você fez essa pergunta. Em primeiro lugar, tá? Se Jesus sofreu uma humilhação muito enorme, foi aquela morte na cruz, a forma como ele foi traído, tudo bem, era o plano de Deus. Jesus nunca falou para nós que a nossa vida ia ser martirosa, né? Ele fala em João, se não me engano, em João 6, ali no finalzinho, ele diz, olha, tem um ano que eu venci o mundo. Então ele diz para nós que vai ser barra pesada a coisa. E assim, existe o lance da humilhação, ele tem a ver com a gente se preocupar com o que a pessoa do lado vai pensar, isso, aquilo, né? Então não temos que nos preocupar com isso. A gente tem que estar bem com a nossa mente. Nessa hora a gente é obrigado a pensar, peraí, eu estou com o Senhor, eu não estou aqui porque o pessoal vai querer puxar brigas, uma coisa que os inimigos usam nas pessoas que querem confrontar é para puxar briga, para ver se a gente perde a paciência. Então, isso é uma coisa. Então, primeiro, não me preocuparia com a humilhação, porque o outro pensa, se o outro achar que não defendeu o argumento, eu quero saber se a minha mente está salva, que eu continuo com isso. É só isso que eu quero saber. Tá? Segundo, eu usaria um negócio chamado tática de Columbo. Né? Eu não sei os mais velhos aqui, podem lembrar, nos anos 80, tinha uma série que chamava Columbo, Detetive Desastrado. Eu apresento trechos dessa série nos táticas, tá? Talvez os mais novos não saibam, mas o Columbo era o Peter Falk, que é um ator que já faleceu, que fazia esse personagem. Ele era um detetive assim que você olhava para ele e falava, meu Deus, esse cara não entende nada com nada. E aí caíam os casos, às vezes, porque a apologética tem um ponto de vista investigativo. Tá? Eu sempre começo todos os cursos do ponto de vista investigativo. E o Columbo é um cara perfeito para citar isso. Ele ia lá, como quem não quer nada, e ele sabia que o cara era o culpado
por um crime ali. E ele falava assim, olha, sabe, tudo bem, cumprimentava o cara, ele falava, aí o cara falava tal coisa para ele, o cara soltava uma dessa para ele. Vamos supor, vai comparando com uma sala de aula, né? E aí ele virava, tá, mas o que você quer dizer com isso assim? É claro que falar isso em português fica meio mal educado. Em inglês isso não é mal educado, mas em português sim. Aí você pode falar, mas por favor, eu não entendi assim, que bom que você colocou assim. Aí a pessoa fala, eu quero dizer isso, tá, mas com que fontes você chegou nisso, etc. Aí sabe, começa a fazer perguntas. Sabe que Jesus perguntou 305 vezes e só respondeu 155 vezes na Bíblia? Ele mais perguntava do que respondia, ele testava as pessoas têm ensinamento. Então eu perguntaria de volta, já que o professor está fazendo isso de uma forma pública, né? Pelo amor de Deus, eu não quero dizer que todos os docentes façam isso, estou dizendo um caso específico e até foi uma dessas pessoas que eu conheço passou por isso, né? E aí a pessoa, eu falei, olha, pergunta, começa a perguntar, tá, e de que fonte que você tirou essa conclusão? E aí a pessoa, você vai perceber que se ela citar a fonte, e geralmente um docente tem informação para citar a fonte, tudo bem. E aí se ele não citar, você vai perceber que a pessoa começa a se enrolar, e aí aquela humilhação que ia ficar feio para você, começa a ficar feio para ele, né? Agora, e se ele citar a fonte? Não, porque no autor tal fala isso, fala, interessante. Você já experimentou nesse autor X aqui? Esse autor X é engraçado, ele me fala uma coisa ao contrário dessa que você está me falando. Interessante isso, eu achei interessante. Por que você não considera isso também? Então você dá uma saída estilo Leão da Montanha, né? Saída pela direita, como ele fazia no desenho dele, mas dá uma resposta educada e, além de tudo, você defende a sua fé. E sem perder a elegância, sem perder o respeito, né? Porque aquilo que eu falei, se perdeu o respeito, você perdeu. Se você começar a levantar uma coisa, você perdeu, ainda mais na frente de um professor, o cara te marcou, não vai te dar mais diploma, você vai fazer a matéria dele 3 anos seguidos, né? Ele vai te reprovar, né? Vai falar, esse cara aqui eu vou corrigir minucioso, eu não fiz como um aluno, vou fazer comigo. É importante estar preparado, né? Deve ser pergunta, mas é isso, eu iria por aí, eu faria perguntas em volta, a gente tem mania de sair respondendo, a gente tem que começar a perguntar de uma forma educada, depois entra lá no YouTube lá, tem uns playlists, tem uns cursos separados, vai no curso tático, vai na segunda aula, eu ensino a tática do aluno e mostra trechos do filme e mostra como que você pode ser exatamente nessa situação. Né? Então não é difícil. Agora, o que exige da gente é estudar, estar preparado. Agora, defender algo, né? Eu fui defender a qualificação da minha tese de doutorado. Se eu não estivesse preparado, os caras fizeram uma sabatina comigo, técnica ali, tiveram toda a razão de fazer, porque era um tema técnico, eu tinha que provar lá que o meu modelo de inteligência artificial fazia o que fazia. E eles faziam perguntas, no caso, obviamente, super coerentes. Até hoje eu conversei com o orientador, gostei bastante dos feedbacks. Mas se eu não tivesse preparação, eu não teria passado por qualificação. Então, está tudo na vida, inclusive na palavra. Estude. Tá? O brasileiro não gosta de ler, tá, gente? Não gosta, tá? Eu só falar isso, mas não gosta. Tem que aprender a gostar de ler. Apologética envolve muita leitura, muito conhecimento. Entrando ainda nessa área da parte mais técnica, assim, ainda nesse ambiente, a gente sempre colocou algumas perguntas. Quais argumentos a gente pode usar que comprovam cientificamente a existência de Cristo? Além das testemunhas oculares, além da Bíblia que a gente tem, além dos relatos, mas cientificamente. Eu quero adicionar também a essa pergunta não só a existência, porque ele pode ter existido, como, por exemplo, o islamismo considera que só mais um outro profeta, certo? Mas também a ressurreição dele, perfeito, comentou nisso. Exato. Vamos lá, cientificamente, né? Eu vou usar a história do que é ciência. Vou usar a história para isso porque eu não posso usar DNA, né? Você não tem mais DNA nos dias de hoje, né? Não para o pessoal que viveu há 2.500 anos atrás. Se acharem uma ossada até, tudo bem, mas isso não é o caso aqui. Então a gente vai trabalhar com uma questão chamada evidência circunstancial. É uma evidência que ela é indireta, ela não é uma evidência que veio de uma testemunha ocular. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar para trás na linha do tempo e verificar acontecimentos históricos comparados com o que tem na Bíblia. Né? Então, por exemplo, além do livro de Lucas, que outro texto, que outro livro que Lucas escreveu foi o livro de Atos, porque ele andou com Paulo. Né? Então, ali no livro de Atos, não narra, por exemplo,
que Roma foi incendiada em 70 depois de Cristo. Quer dizer que não quiser escrever? Não, é porque não tinha acontecido na época. Então já dá uma sustentação, começa a dar a sustentação que o texto é de antes de 70 depois de Cristo. Isso é um dos exemplos, tá? Outro exemplo também, deixa eu lembrar direitinho aqui. No caso, quando Lucas se refere na Santa Ceia, ele fala assim: façam isso em memória de mim. É o único dos evangelhos que você vê, façam isso em memória de mim. E onde aparece isso de novo? No texto de 1 Coríntios capítulo 12, ainda não tinha o texto da Santa Ceia. Me corrija, eu estou um pouco enferrujado no versículo. É isso aí, tá? Mas aparece também em memória de mim, né? Então dá para ver que foi Lucas que escreveu isso. Então a gente começa a andar para trás e começa a datar as coisas, tá? E aí falam: mas os manuscritos originais, olha, eu estou simplificando demais, depois você gosta dos detalhes, mas esse é o tipo de ciência que a gente não vai fabricar um teste de carbono, um manuscrito, nada disso. Exato, só que eu quero te dizer que você nem precisa dos manuscritos originais. Por quê? Você tem narrações não bíblicas, quando eu vou na história, eu vou pegar uma narração aqui que eu achei interessante, tá? Eu posso abrir aqui, olha que interessante, né? Eu coloquei aqui, não bíblicos, né? Então, por exemplo, vou citar um aqui de Flávio José, né? Flávio José, ele era um inimigo do cristianismo horroroso, se você olhar na história, né? Ele era historiador judeu romano e ele era inimigo dos cristãos, né? Ele era o Paulo antes da conversão, né? Ele era o cara que ia lá, tirava as pessoas de casa e levava presos, né? E olha só o que ele falava. Olha um texto de uma das obras do Flávio José, que ele falava assim: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que ele é uma pessoa de virtudes. Isso aí foi escrito entre 37 e 100 depois de Cristo, tá? Na realidade foi escrito, na realidade Flávio José viu, né? Ele foi testemunho ocular, ele não era cristão, ele viu. E depois ele colocou isso nas obras dele. E a pessoa de virtudes ficou muito dentro dos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, ele viu isso. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhe havia aparecido 3 dias depois da crucificação, que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas revelavam maravilhas. Imagina um cara que conta o cristianismo escrever isso numa obra. Ele estava falando, admitindo que de fato existiu. Tem um aqui que metia o pau, né? Assim, eu quero ver se eu tenho ele aqui. Esse é interessante, é Cornélio Tácito, né? Ele era historiador, era político romano, né? E assim, esse texto aqui é datado entre 56 e 120 depois de Cristo. Olha o que ele escreveu: de modo que, para acabar com os rumores, Nero acusou Nero para interrogados, porque ele acusou, mas está se referindo ao imperador Nero, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades. Como é que se viu o cristianismo? Chamava de atrocidade, tá? E as puniu com as mais terríveis torturas. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição por Pôncio Pilatos. Esse é o cara escrevendo, tá? Durante o reinado de Tibério. Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa, ele se referiu ao cristianismo como uma superstição perniciosa, e rompeu novamente. Quer dizer, mataram o Cristo, mas não mataram o cristianismo, né? Não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Veja, a expansão do Evangelho, né, comprova aquela coisa que quanto mais perseguia, mais crescia. E estou falando de relato não bíblico aqui. Então é pela ciência, pelos relatos que a gente vai e chega nas evidências, né? E a gente não precisa dos manuscritos originais, para não ficar isso no ar. Sabe quantas cópias entre de quando Jesus morreu, 33 depois de Cristo, né? Quando ele morreu no ano 33, né? E 300 depois de Cristo, sabe quantas cópias dos originais estavam em circulação na Europa, no norte da África, no Oriente Médio? Você tem ideia? Quer chutar um número? 300 cópias. 24 mil. 24
24 mil cópias. E regiões diferentes, sem Facebook, sem Instagram, sem internet para a gente fazer as coisas na hora, sem live como agora. E os textos tinham a mesma reprodução, eram fiéis ao que era original. 24 mil cópias do Novo Testamento. Então você juntava tudo aquilo, batia direitinho. Então as escolas, eu falo norte da África, Europa, porque cada um dos que andaram com Jesus, os discípulos, fizeram escolas nessas regiões diferentes. E o Evangelho era o mesmo. E ali tinha o fato, não tinha fotocópia, não tinha PDF, então tinha manuscrito. E o pessoal fazia os manuscritos. E isso foi repetido por volta de 24 mil vezes. Brincadeira? A população daquela época também não era tão grande. Exatamente. Só que com 24 mil cópias, eu não preciso dos originais. Eu já tenho evidência de um monte dizendo a mesma coisa. É como se eu tivesse mais testemunhas oculares relatando o mesmo caso policial e dando a mesma versão, não exatamente igual, mas cada um do seu ponto de vista. E aí você junta, todas as peças do quebra-cabeça, você tem a figura final da coisa. Agora eu quero trazer outra pergunta, que é também uma das maiores que a gente pensa. Se Deus existe, por que existe maldade? Essa pergunta, eu acho que como cristão básico, um neófito que está começando, já deveria saber responder. Mas é uma dúvida que, como falou, assim como porque que nós somos cristãos, às vezes a gente não recebe e não sabe. Então, eu te deixo essa pergunta aqui para que amanhã alguém aqui vai num churrasco de família e ele vai querer te perguntar. Se Deus existe. Aliás, essa pergunta é uma pergunta típica quando o pessoal se confronta. Se Deus é tão bom, por que tem tanta morte? Está tendo essa guerra lá em Israel, por que lá na Ucrânia está morrendo tanta gente? Se Deus não existe, você não ia deixar isso acontecer. Não é isso? Na realidade, esse é um problema do mal. Essa a gente chama, a gente tem aulas específicas só sobre isso, o problema do mal. Eu vou dizer de uma forma muito sucinta, tá? Eu vou ter até um pouco simplista, porque o tema é bem detalhado. Acontece que a gente, numa sociedade ou nos países, nós temos leis morais. Por exemplo, nós temos assim, você vai estacionar, nós temos leis, vamos falar de lei, falar de leis morais. Se você estacionar seu carro no lugar proibido, você vai tomar multa. E aí, em alguns países, se você estacionar o carro de certas formas, você toma multa se você estacionar não muito encostado no meio-fio, em outros países não. Agora, sabia que existe país por aí? Eu não vou citar países para não ser específico e não expor ninguém, mas tem país por aí que se uma pessoa chegar e se explodir como uma bomba, um homem-bomba, e isso matar alguns bandidos, mas matar gente inocente, a lei permite. Então, olha só, você está escutando isso, meu Deus do céu, como assim? A lei permite, não condena a pessoa. Então, existem valores morais para isso. Agora, você quer ver uma coisa que eu dizendo de valores morais sobre realmente que mexe com o ser humano? Pega o que aconteceu ali com o Hamas, naquela questão de torturar os bebês, que a gente viu. Aquilo ali com certeza causou asco em todo mundo. Eu conheço uma pessoa de qualquer nacionalidade que seja que olhou para aquilo e não chorou. Eu acompanho muitas notícias assim, entrou gente da ONU, de tudo que era país, chorou ali, inclusive pessoas. A gente era de guerra que Israel está tendo contra o Hamas, não é contra a árabe, contra o palestino. Pelo amor de Deus, que isso fique claro, tá? Porque os árabes estão sofrendo tanto quanto os israelenses com essa história toda. Então, isso aí é problema de governo contra uma organização terrorista, e infelizmente quem está pagando é a população. Tá? Agora, se você conhece alguém que tortura bebês só por diversão, você vai ficar o quê? Indignado. Você vai ficar indignado. Então, isso daí transcende qualquer nação. Então, isso daí acaba sendo um valor moral, uma lei moral que é impensável em qualquer sociedade. Então, isso vem como? Isso é o que a gente chama de lei transcendente em qualquer nação. Agora, de onde tem origem? Só pode ter tido origem de Deus. A gente tem repulsa por esse tipo de comportamento. Então, essa é uma que caiu, passou por essa parte de anjos, ele estava restrito àquele período do jardim do Éden. Ele estava lá.
né? O que ele precisava para sair de lá? Alguém cometesse uma legalidade e que transgredisse uma lei transcendente de Deus. E no fim, Adão e Eva comeram uma árvore, não deveriam comer aquele fruto, deu a liberdade para o inimigo passear pelo mundo. Como assim passear pelo mundo? Está lá em Jó. Veio dentre os anjos, Satanás estava fazendo o quê? Estava passeando pelo mundo, né? E Jó teve uma experiência tremenda com Deus. Deus só permitiu que ele fizesse mal, mas falou tudo para Jó. Mas não foi Deus que criou aquele mal. Então veja que até o inimigo, até Satanás, fazendo as suas maldades, ele ainda assim está debaixo do controle de Deus em alguns aspectos. E obviamente, né, que se deixar ele solto, ele vai fazer mal. Então esse argumento que eu te passei da tortura de bebês, por exemplo, é um argumento muito forte que a gente pode dizer que o mal não tem origem de Deus. Porque se fosse assim, não teríamos livre arbítrio, seríamos robôs. Como é que você pode ser alguém robô e obrigar você a amar alguém? Você só faz isso por vontade própria, você só faz isso de forma autêntica. Você não vai fazer isso com o outro exatamente, mas você primeiro não é autêntico. Você já pegou pessoas assim que vêm com aquele discurso decoreba, você sabe que a pessoa decorou aquilo, você não acredita naquilo, porque não dá, não pode fé, né? Então, assim, é isso. A mesma coisa. Então, se a gente não tem livre-arbítrio, logo a gente não tem a vontade. Seria muito sem graça se Deus criasse a gente, não seríamos os primeiros seres inteligentes, porque não teríamos livre-arbítrio. Acontece que a influência na semente de Adão, né, que foi aquele pecado cometido ali, que deu a existência do mal. Logo depois teve Caim matando Abel, né, o irmão dele, começou a acontecer atrocidades ali. Então o mal ele não vem de Deus. Pode ficar tranquilo que ele não vem. Isso é só uns argumentos que estão convencidos demais. Eu não sei se merecer, tá? Mas a apologética ajuda nessas coisas aí, exatamente isso. A gente tem que saber responder. Mas eu acho que é interessante colocar a vontade permissiva de Deus. Permissivo. Se você Então, pode fazer o conceito, o princípio do livre-arbítrio, claro, né? Não permitir. Não é Paulo que fala assim, olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas me convêm. Estou citando com factar na minha cabeça, mas o versículo fala por aí, nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque sabe que tem coisas que são malignas. Senão eu poderia fazer qualquer coisa por aí que está tudo certo. Né? Assim que Jesus não posso ir lá, Jesus não orando, Senhor, que eu vou lá assaltar um banco, esteja comigo, porque eu quero roubar, não ser pego pela polícia, está lá um negócio desse, gente, pelo amor de Deus, né? É livre-arbítrio, que assaltou o banco vai, você sabe que isso aí não é vontade de Deus para você, né? Então use o seu livre-arbítrio com cautela, né? Sempre aí. Ainda no âmbito científico, eu queria te perguntar, porque a gente vê muitos vídeos, muitas informações que circulam, que são super compartilhadas, sobre a assinatura de Deus, ou a partícula de Deus, ou enfim, a matéria de Deus, porque sempre um videozinho muito antigo, porque algum cientista lá na universidade, não sei onde, fez uma pesquisa e encontrou alguma coisa. Existe alguma coisa substancial que a gente encontra na matéria que possa ser explicada somente por ser a existência de Deus ou a assinatura de Deus? Nossa, muita. Se eu falasse todas, o pessoal ia cansar na live aqui, né? Mas vou citar algumas, tá? Primeiro assim, a denominação partícula de Deus, eles estão falando do bóson de Higgins, que é um acelerador de partículas que é simular. Na realidade, o acelerador de partículas veio para querer simular a criação do universo, né? Ele veio para tentar provar aquela teoria do Big Bang que o Stephen Hawking e o Penrose escreveram no artigo dele. Então eles só denominaram partícula de Deus porque eles, justamente sendo ateus, eles admitiram que o universo teve uma criação. E aí você toca no lance de matéria, né? Então, por exemplo, a matéria, o espaço e o tempo passaram a existir somente com a criação do universo para frente. Agora, quem fez isso? Isso foi ao acaso, e alguns cientistas, né, tentam justificar que antes disso o nada era uma sopa de partículas. Tem, acho que o Lawrence Krauss, que é um cientista ateu, só que peraí, nada não é uma sopa de partículas, então já tinha alguma coisa ali. Nada é como Aristóteles, acho que é Aristóteles que dizia que nada é aquilo que as pedras são, isso é o nada. Ele falava isso na época dos filósofos gregos. E então, alguém causou a existência do universo. Existe até um argumento que eu coloquei aqui, que é isso que você falou, entrou no argumento chamado argumento cosmológico de Kalam, né? Que ele diz o seguinte, deixa eu só ler direito para não falar errado aqui, mas eu trouxe isso, sabia que eu tinha que usar isso?
eu iria usar isso, eu iria entrar nesse assunto, porque justamente o curso de Deus nascendo do crime eu trato disso. Vem de uma pergunta que a gente recebeu aqui. Não, a assinatura de Deus. A assinatura de Deus, ela está em todos os lugares, ela está na criação do universo, ela está na biologia, né? Assim, na matemática você tem um negócio chamado espiral do Fibonacci, né? E esse padrão, ele está presente em todos, em flores, está presente em animais, esse padrão espiral, ele está lá, é uma assinatura de Deus. A gente até fala que a matemática é uma linguagem universal, tá? Bem, tem um monte de seitas por aí que usam isso para levar a pessoa para um caminho que não é de Deus, etc. E tal. Mas só tentando achar aqui, mas enfim, vou falar de cabeça. Não pode explorar tranquilamente, eu só deixo um convite para o pessoal aqui, a gente está se caminhando para as perguntas finais, então quem quiser mandar pergunta ainda, manda para a gente um link aqui, que eu vou direcionar para o Marcelo, e ele vai responder também perguntas práticas, mas essa eu achei muito interessante. Mas vamos lá. Então é assim, o argumento de Calão, eu acho que eu lembro bem para cabeça aqui. Como é que ele diz? Tudo que existe teve uma causa. É o número 1, a ciência que vai enumerar. 1, tudo existe teve uma causa. 2, o universo existe. Né? Portanto, 3, sustenta que o universo teve uma causa. Entendeu? Então, quem fez isso? Se antes não havia nada, né, os próprios cientistas, eles datam, na verdade, o universo que é 13,73 bilhões de anos. Né? A gente quando vai tirar foto do espaço, é por isso que eu adoro que está chegando no passado. Né? O James Webb, esse telescópio está chegando galáxias que estão 13 milhões de anos longe, né? Que pode ter sido criado sem lá como. Então, antes disso não havia nada. Né? Mas ele começou de um ponto pequeno, tanto já no momento que tinha alguma coisa. Mas antes disso não tinha nada. Então alguém criou, mas espera aí, se tudo que existe tem uma causa, então será que alguém que criou isso também teve uma causa? Né? Que é a pergunta filosófica que fazem. E a gente sabe que só pode ter alguém que só pode estar fora do tempo, do espaço, da matéria, para ter criado o universo e ter começado o tempo, espaço, matéria e energia. Então isso nos remete à existência de Deus como um ser eterno. Então, essa é a evidência científica, tá? Então, a gente está caminhando para o final, mas eu vou me resumir nessa, mas eu convido vocês a olharem alguns capítulos do curso Deus na Semana do Crime que está no YouTube, porque eu mostro também o argumento biológico da existência de Deus. Né? A gente vai no macro do universo, a gente vai no micro também, e a gente começa a responder coisas do tipo, quem veio primeiro, ovo ou a galinha, quem foi criado primeiro? E aí a gente vai ver, vocês vão ver questões biológicas ali bem interessantes e que dão nó na cabeça das pessoas, porque a ciência é o seguinte, ela estuda como funcionam as coisas, tá? E ela não vai estudar por que as coisas começaram a funcionar desse jeito, né? Na eletricidade, por exemplo, você pode simular qualquer circuito eletrônico com matemática e simula muito bem, com margem muito bem, né? Mas, tá bom, às vezes funciona assim, lei de Ohm, lá, que é V igual a R, funciona desse jeito. Mas, tá, por que perfeito assim? Aí você começa a entrar na questão filosófica e a forma que o universo funciona, a gente sabe que não foi um design ao acaso, foi um design muito inteligente, feito por alguém eterno, um ser muito inteligente. E aqui nós sabemos que é Deus. Não tem como escapar disso. Não sei se a ciência apoia. Essa também é a pergunta que a gente tinha recebido antes de argumentos científicos para apresentar a existência de Deus. Né? Agora eu quero trazer um outro ambiente. A gente conversou de uma situação hipotética, de um ambiente acadêmico, onde a nossa fé é confrontada e a gente quer, enfim, responder à altura. Mas trazendo para um ambiente, por exemplo, de trabalho, como foi a tua situação, um ambiente de família, um ambiente de amigos, de vizinhos, de pessoas queridas, ou então pessoas que a gente vê que tem uma relação. Certamente. Como a gente pode responder partindo do pressuposto que essas pessoas não são nossas inimigas, então nós não precisamos destruí-las no argumento, muito pelo contrário, nosso objetivo é, na verdade, fazê-las conhecerem a Cristo e, portanto, enfim, serem conhecidos do pecado, mas quais as diferenças, a pergunta sintetizando, existem técnicas diferentes para defender a nossa fé no ambiente familiar, no churrasco, no aniversário, no ambiente profissional, no ambiente de vizinhos, de conhecidos,
conhecidos, numa escola, por exemplo, para as crianças, para os adolescentes? Existem técnicas diferentes? Existem e às vezes elas se sobrepõem. Tá? Assim, a primeira coisa que tem que deixar muito claro é: nosso inimigo nunca são as pessoas, né? A Bíblia fala: a luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os inimigos que estão nas esferas celestiais. Então, é aquela coisa, né? Mansidão, você tem aqui, se brigar com a pessoa, perdeu, irritou, perdeu. Então, primeiro, trate as pessoas com amor, respeitem as pessoas. Porque não é porque você é cristão, você é melhor que elas. Não dá. Ela também é imagem e semelhança de Deus. Mesmo se ela não aceitou Jesus, ela foi criada em imagem e semelhança de Deus, igual a Jesus. Tá? Então, isso não nos faz melhor que ninguém. Então, o respeito é primordial. Tá? Então, assim, eu sei que eu gerencio equipes onde eu trabalho, e eu tenho pessoas de diversas fés diferentes, diversas ideias diferentes, diferentes é pleonasmo, né? Diversas ideias distintas, dogmas distintos, e nem por isso você vai deixar de respeitar. E a apologética, ela não tem o objetivo da gente impor ou ganhar uma discussão no grito que a gente for melhor no debate ou isso aquilo. Na realidade, a gente argumenta para fazer uma coisa muito mais simples que isso. É deixar uma pedrinha no sapato da pessoa para ela ficar pensando: meu Deus, isso que ele falou, eu não tinha pensado. Se ela chegar e simplesmente começar a ir atrás para pesquisar, eu já atingi o objetivo. Porque sabe quem convence da conversão? O Espírito Santo, não é a gente. Não é a gente. Então, o trabalho do apologista, ele tem que ser um trabalho que ele chega lá e simplesmente coloca um outro ponto de vista, respeitando o ponto de vista da pessoa. Então, eu tenho amigos que são bandistas, eu tenho amigos de religiões totalmente diferentes, e são amigaços, e respeitam a minha fé como eu respeito a Deus. Não há problema nenhum. Né? Então, é por isso que eu falo que as técnicas se sobrepõem. Né? Porque assim, você vai brigar com o seu pai, e de repente o seu pai não tem a mesma fé que você vai provocar a divisão da família. Né? Então Jesus diz: eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é para você, não é para dividir você da tua família. É outra história. Tá? É para realmente ser um divisor de águas, se conhecer por fé, e agora ele sendo Deus na terra, estando ali em pessoa, né? Deus é Deus, mas é Deus na forma humana. Ele não é 50% Deus, 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Né? Essa é a divisão que ele fala. Né? Então, a primeira coisa é respeito. Segundo é você estar estudar, ser sábio na hora de colocar seus argumentos. E terceiro, ouvir a pessoa. Porque na concepção dela, ela está certa. Então, como que você vai ganhar alguém para Cristo se você, por exemplo, não deixar falar, ou se ela for puxar o assunto com você, você sai do palco, né? Você vai provocar problema, acabou o churrasco, vai todo mundo para sua casa, fica aquele clima de velório, vão perguntar um pouco para chegar de hora, ferrou, né? Já era. Então, gente, muito respeito, né? A gente tem que agradecer a Deus por conhecer a Cristo, e a gente tem que orar para que as pessoas também conheçam, e não esquecer que o Espírito Santo age, né? Mas respeitem as pessoas, isso é muito importante. Quando eu faço meus cursos, eu falo: olha, se alguém no curso que sair quebrando o palco familiar, quebrando o palco para essa classe, você vai ver: agora você defender minha fé, porque eu não faço mais, não volto mais aqui, eu faço. Eu falo para eles: então não é para isso. Tá? Porque a apologética fortalece a nossa fé, e você vai ver que quando você estudar, ela vai também te dar sabedoria de como falar as coisas para as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs. Então não pode ter discriminação, diferenciação nessa hora. Lembra que ela é uma vida, e Deus criou aquela vida. Porque o inimigo não cria nada, ele só transforma, ele só distorce. A única pessoa, né, o único ser capaz de criar a vida é Deus. Então aquela pessoa tem o mesmo valor para Deus que eu. Sempre vai ter. Interessante. Eu acho assim, porque, como falou, os princípios são os mesmos, né, independente da situação. Né? A gente tem que ter uma abordagem diferente. Mas é importante porque, até falando pessoalmente, na minha percepção, a apologética seria para nos prepararmos para os ambientes de conflito extremo, inclusive para. Existem também os debates, tá? Às vezes o pessoal marca debates. Eu sugiro vocês seguirem o Dr. William Lane Craig, que é o reitor da varíola, né? Eles promovem debates entre ateu e cristão,
E aí, assim, todo mundo assiste, né? Então eles fazem ter uma enquete, mas um tom de brincadeira, quem venceu o debate, né? Etc. Mas o fato é que não tem um vencedor, né? Lógico, Cristo sempre prevalece. Mas é interessante ver como o lado cristão coloca um argumento e como o outro lado, que não é cristão, também coloca um argumento que se aprende com aquilo. Então é interessante assistir, às vezes praticar, né? Fazer essas coisas, porque aí você vai se aprimorando ao longo do tempo. Então existem os debates, mas não é exclusivamente para se preparar para um debate extremo, né, um conflito extremo. Ela é para defender a sua fé. E a gente tem que respeitar o que a Bíblia nos põe. Tem que ser com mansidão, tem que ser respeitando as pessoas. Sempre respeitando. Perfeito. Então, adicionando só para deixar mais claro ainda, né, que a gente precisa viver aquela fé que a gente está pregando. Certamente. Porque para poder defender, a partir do momento que a gente defender e levantar aquela bandeira, a gente vai ser um representante da fé e a partir dali as pessoas vão nos ver como aquilo, seja para o bem, seja para o mal, a gente vai passar a ser alguém que está fazendo publicidade dessa fé. Posso acrescentar algo? Sei que está no finalzinho, mas é muito importante porque assim, você me lembrou de uma coisa que é legal falar aqui em público, tá? O que leva as pessoas a Cristo não é o que a gente fala. Eu sei que a palavra convence, às vezes a pessoa, quando ela entra na igreja, ela já quer algo novo, então uma pregação realmente leva as pessoas a Cristo. Mas o que converte as pessoas de verdade é o nosso testemunho, é como a gente age da porta da igreja lá para fora. Porque tem cara que às vezes vem na igreja no domingo, mas quando sai lá fora é um diabo, você não entende. Porque no domingo o cara é santo, né? Mas aí aquilo é falso. Aquilo é falso. Então a pessoa, eu quero ficar com aquele cara, eu estou fora. Né? Aí chama de fanático, aí nivela tudo por baixo, aí acabou. Né? A gente dificulta, olha, é muito difícil a gente ganhar um crédito. Mas para perder o crédito é isso aqui. Tá? Então é muito importante que a gente tenha atitudes do dia a dia de realmente ouvir, ajudar, não interessa que fé que a pessoa tem. Dá o testemunho, vai lá, seja amiga daquela pessoa, anda aquela milha a mais, ela fala na empresa, né? A pessoa fala na empresa, anda a milha a mais com o seu cliente. Eu falo assim, anda a milha a mais com uma pessoa que você precisa ajudar, não interessa que fé que ela tem. Porque ela vai se surpreender com a tua atitude positiva, ela fala, meu Deus, o que tem essa pessoa? Essa pedrinha no sapato, é a curiosidade que desperta nela. É isso aí. Perfeito. Por último, então, a gente estava conversando esses dias sobre missões, nossos estudos bíblicos das quintas-feiras têm sido sobre missões e evangelismo, né? E a gente comentou sobre como as relações, ultimamente, elas têm sido superficiais. Então, no momento que as relações passam a ser superficiais, a gente não está disponível para aquela pessoa para ser um discípulo de Cristo para ela, para ser um amigo, para ser alguém que vai levar Cristo a essa pessoa, porque a gente se restringe ao espaço, restringe o espaço daquela pessoa ali e o nosso espaço para cá. E nesse momento, a partir desse momento, a gente muitas vezes o único contato que aquela pessoa tem com Deus, porque todas as outras pessoas do círculo social dela não servem a Cristo, não tem nada, e ela está no momento de necessidade, e a gente, por manter somente relações superficiais, acaba perdendo a oportunidade de apresentar Jesus a alguém, de enfim levar a presença de Deus para uma pessoa, por conta desse medo, dessa vergonha, ou desse receio, ou talvez uma situação pessoal ali que não quer manter as relações mais conectadas, mais duradouras. Assim, o fato de ter uma relação superficial, tá? Várias coisas podem causar isso, né? Eu sei que a pandemia, infelizmente, deixou as pessoas mais isoladas, né? E, de fato, foi um momento muito difícil, né? Mas também a gente começa a perceber que a violência tem aumentado. Eu vejo crimes hoje acontecendo que há 10 anos atrás eram impensáveis, ou há 20 anos atrás eram impensáveis. Então, aquilo que a Bíblia está falando, que no final dos tempos o amor começa a esfriar de verdade, isso está acontecendo já, tá? A gente não está mais no princípio das coisas, a gente está meio que no meio das coisas, não tá? Se falar princípio, não é mais princípio, não. A gente já está vendo, então, muitas vezes as pessoas ficam num relacionamento superficial e acabam tomando, às vezes, uma atitude até mais egoísta, né? Porque acaba levando, não, primeiro eu vou defender o meu, depois eu vou ver se eu ajudo alguém. Isso é egoísmo, né? E o cristianismo, ele é altruísmo total. Jesus fala, se você me der a sua como é que é aquela pessoa que faz o comando, é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Está no livro de João,
ele fala isso, né? Assim, poxa, como é que é dar a vida pelo seu amigo? Como é que ele se predispõe a falar isso? Como é que Paulo se predispõe a falar assim, olha, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim? Será que a gente consegue ter a autoridade ou a coragem de poder declarar isso e realmente agir assim? Né? Olha como a gente já começa a falar, meu Deus, a minha lista de imperfeições é enorme, né? Então por isso que a gente precisa de Cristo. Então eu acho que isso tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo. Eu percebo assim que as pessoas elas não dão tempo ao tempo, elas estão sendo muito imediatistas. Quando elas querem algo, elas acham, chega lá no drive-thru, lá quase com a mão da máquina, né? Não vou falar, chega no drive-thru ali da lanchonete, já pega em formato de hambúrguer, lá o meu desejo e acabou, eu quero minha bênção agora, eu vou te postar na parede, eu quero agora, não. Você começa a ver essas atitudes imediatistas e as pessoas esquecem que relacionamento é muito melhor do que tudo isso. E aliás é a base, o ser humano não foi feito para viver sozinho. O próprio Paulo falou, não é bom que o homem viva só. Está falando lá de relacionamento conjugal, que ele se sentia sozinho. Mas veja só quantos exemplos a gente tem na Bíblia, né? A Bíblia, no Velho Testamento mandava os profetas 2 a 2, no Novo Testamento também. Então existe aí uma parceria, né? Diz assim, olha, Paulo usou, usou do seu conhecimento, mas levou Barnabé, levou Timóteo, né? Então assim, andou com Lucas. Então isso a gente tem que trabalhar para restaurar isso, né? A gente não consegue mostrar para alguém que nunca conheceu o cristianismo que o cristianismo é bom se a gente der um testemunho individualista. Ela não vai falar que é isso para mim. Falou, não, gente, eu estou melhor que eu gostaria com esse tal do cristianismo aí. Sinais dos tempos, né? Mas há uma coisa, 1 Tessalonicenses 5 diz para nós que, apesar de que a volta de Jesus vai ser um momento de surpresa, mas ao mesmo tempo Paulo escreve para nós assim, para vocês não vai ser surpresa. Porque se a gente estiver em Cristo, para nós não é surpresa, a gente já está esperando por isso. Então, ele não fala isso só para a gente ficar quieto esperando a volta de Cristo. Ele fala isso para que, olha, o amor está começando a esfriar. Atenção, precisamos restaurar isso. Gente, as pessoas estão se afastando de Cristo, estão se tornando egoístas. Presta atenção. A apologética ajuda muito nesse aspecto. Com certeza, com certeza. A interpretação bíblica fica mais clara. E eu sou totalmente a favor que você tenha várias versões de tradução em casa. Almeida, NVI, nova linguagem de hoje, porque se você não entender o versículo numa versão, vai na outra. Nenhuma delas, como é que se diz, cancela a outra ou distorce o versículo. Com certeza. Bom, só queria agradecer, Marcelo, pela disponibilidade, realmente espero te ajudar. Tenho certeza que respondeu bastante dúvidas que a gente tem, né? Tanto sobre o tema quanto sobre as situações, sobre as perguntas. Então, muito obrigado a ti, obrigado por isso. Pessoalmente, também o pessoal que está online acompanhando as perguntas, com tudo. Marcelo está aqui, acompanhe ele no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Meu Instagram é Marcelo B. Palermo, né? Palermo é capital da Síria. Meu nome é todo italiano. Eu descobri que é de judeus italianos, viu? Então tem a ver lá com. É por isso que de vez em quando a gente discute com Deus, isso é possível, eu sou calminho, assim, de vez em quando eu estou inconformado, eu falo, Deus, eu não acredito que você fala com Deus desse jeito, mas Deus tem tanta paciência comigo, fala, você não mandou um raio na minha cabeça agora, você queria não mandar mais, mas eu não posso. Acompanhe ele, é um conteúdo que eu acho que, não sei se em português tem um conteúdo tão acessível assim, sim. Então, mas a editora Thomas Nelson e na editora da... Meu Deus, Assembleia de Deus, CPAD, tem livros de apologética muito bons. Então, façam um bom uso, estava aqui disponível já, desde o primeiro contato, já falou conosco sobre esse tema. Muito obrigado a ti, obrigado a pessoal que está aqui. Então, amanhã tem Connect, é isso? E domingo também tem os nossos cultos. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe.